Como você pensa sobre a salvação? Ela é pela fé ou pelas obras? Sabe o porquê da pergunta? Aparentemente, quando a gente lê Romanos capítulo 3, a Bíblia nos dá a entender que somos salvos pela graça, pela fé. Quando a gente vai para Tiago capítulo 2, a Bíblia dá-nos a entender que somos salvos pela graça, olha que, pelas obras. Olha o que fala aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, no versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Aqui Tiago parece que está contradizendo o que Paulo disse em Romanos, no capítulo 3, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé. Afinal de contas, somos salvos pela fé, pela graça ou pelas obras? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, né? Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você tem a sua resposta baseada na Palavra de Deus. Ao vivo, estamos aqui no ar e você pode participar. Daqui a pouquinho eu falo como você faz para mandar as suas dúvidas, as suas perguntas para a gente. Quem está responsável para responder as perguntas baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos mais uma vez aqui com os nossos amigos para estudarmos a Bíblia juntos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado a você que acompanha pelo rádio simultaneamente. Tito e eu estamos aguardando as suas perguntas para que hoje possamos mais uma vez aprendermos sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. Um abraço e obrigado a todos vocês. Portanto, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo, hein? Através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você já estar aí para fazer o programa acontecer. Nós abrimos falando sobre fé ou graça e obras. Afinal de contas, nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Essa pergunta, ela chegou no nosso Facebook aqui, a gente sempre coloca um videozinho antes de começar o programa para você já adiantando suas perguntas. O Ricardo Artulino, ele diz o seguinte: Paulo e Tiago se contradizem? Romanos 3 fala que somos salvos independente das obras. Tiago 2 diz que é pela obra e não somente pela fé. Como harmonizar isso? Afinal de contas, professor, nós somos salvos pelas obras ou pela fé? A Bíblia não deixa nenhuma dúvida para nós, amigo ouvinte e telespectador, que nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. A fé, ela é unicamente uma mão. Imagine uma mão que pega um presente, que se apropria de um presente. A fé é isso. A fé é a mão pela qual nós nos apropriamos do presente, que é a salvação, que é unicamente pela graça de Cristo. Agora, existem alguns autores que realmente pensam que Paulo se contradiz com Tiago. Enquanto que Paulo fala que a salvação é pela graça, é um presente que adquirimos com a mão chamada fé, outros autores pensam que Tiago ensinava uma salvação que envolvia obras. Porém, esses autores que pensam assim estão bastante equivocados. O que nós temos que entender é que Paulo e Tiago falam da mesma coisa, porém para um público diferente. O apóstolo Paulo fala a um público que necessitava entender que a salvação é um dom de Deus, é pela graça e não vem por meio da lei de Moisés. E que a função da lei de Moisés
era apontar para o Salvador, que é Cristo. Então, em Romanos, ele mostra que a lei de Moisés tem uma outra função, não servir como meio de salvação, mas mostrar o Messias. É por isso que no capítulo 10, verso 4, Paulo diz, o fim da lei, ou seja, o objetivo, o alvo da lei de Moisés é Cristo. Então, em Romanos, Paulo fala a um público que precisava entender que a salvação é pela graça e não pela lei de Moisés. E que a lei de Moisés era um meio de Deus revelar esta graça. Ok? Já Tiago está falando a um outro público. Ele não está falando a um outro público que precisava entender sobre justificação, como é no caso de Romanos. Tiago fala a um público que precisava entender sobre santificação. Enquanto que Paulo fala de uma fase da salvação, que é a justificação, que independe de obras, Tiago fala da santificação, que é uma fase da salvação na qual as obras vão fazendo parte da vida do indivíduo no processo de desenvolvimento cristão. E quando você avalia o contexto de Tiago 2, você vê claramente isso. E resumidamente eu vou apresentar para você. Aqui, em Tiago 2, Tiago está mostrando um erro muito grave na igreja a qual ele dirige a sua carta. Eles estavam favorecendo mais as pessoas de classe social mais alta e desfavorecendo as pessoas de classe mais baixa. E aí no verso 9, entre outros versos, ele adverte da seguinte forma: mas se sois parciais, ou seja, tratando melhor alguém por ser rico e tratando não tão bem alguém por ser pobre, cometeis um pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Com efeito, observar toda a lei e tropeçar em um só ponto é tornar-se culpado de tudo. Então ele está dizendo para eles o seguinte, quando vocês são parciais, tratam algumas pessoas mais bem do que outras, vocês estão transgredindo a lei. E vocês devem de considerar que a fé sem obras é morta. Diz aqui o Tiago 2, 26. E no verso 22 ele fala que a fé coopera com suas obras, ou seja, ele não está mostrando que somos salvos pelas obras, ele está mostrando que o que Deus espera de uma pessoa que foi justificada unicamente pela fé em Cristo, que esta pessoa viva de acordo com esta fé. E uma das formas de a pessoa viver segundo esta fé é não é tratando as pessoas com parcialidade, ou seja, tratar alguém melhor porque essa pessoa tem dinheiro e tratar alguém de uma forma pior porque ela não tem dinheiro. Então, leia o contexto, leia o capítulo 2 de Tiago, né? Não pegue só o verso 26 isoladamente, mas leia o capítulo 2 e você vai perceber, meu irmão, que há perfeita harmonia entre Paulo e Tiago. Enquanto Paulo fala a um público que precisava entender sobre justificação pela fé, Tiago fala a um outro público que precisava entender que quando somos justificados, devemos, na forma de tratar as pessoas, demonstrarmos que a graça fez diferença em nós. Ele fala da santificação. Então não tem nada de contraditório. Basta analisarmos de uma forma mais ampla esses dois capítulos. Agora, professor, a afirmação é verdadeira? Somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras? O Arisnaldo Marques comentou isso no Facebook. É verdadeira, mas precisamos entender uma coisa. Ali em Mateus 16, 27, Tito, e Apocalipse 22, 12, é dito que realmente Cristo julgará cada um segundo as suas obras. Agora, por quê? Porque as obras são uma materialização da fé. Elas demonstram se a fé realmente foi uma realidade na vida. Então, o julgamento pelas obras pode dar a entender, para alguns, né, que somos salvos pelas obras, mas não. Somos salvos unicamente pela fé em Cristo. A primeira coisa que Deus vai avaliar no julgamento é se aceitamos a Jesus como Salvador, né? Diz João 5,24, que aquele que não aceita Cristo entra em condenação.
E ele também vai avaliar as obras, por quê? Porque as obras demonstram se Cristo realmente é uma realidade na minha vida. Então tem muitos cristãos que vão para um extremo, eles acham assim, bom, já que eu sou salvo pela fé, não tem problema nenhum o que eu faço, e não é assim que a Bíblia ensina, né? As obras demonstram a qualidade da fé que temos. Então, somos salvos pela fé, somos julgados pela fé que temos em Cristo e somos julgados também pelas obras, ou seja, se elas realmente demonstram que a nossa fé em Cristo é uma realidade. Muito bem, professor, muito bem. Você pode participar do programa através do nosso Facebook, que estamos no ar, transmitindo também pelo Facebook, e também pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. E ainda nós temos um outro formato, pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali é uma forma de você ter, no nosso blog, você pode ter a chance de estudar mais. O professor sempre tem colocado assuntos muito interessantes ali, onde você pode pesquisar e usar como uma fonte de estudo. Então acesse lá novotempo.com/Na Mira da Verdade. E quando o programa está no ar, você pode mandar as suas perguntas por ali também, tá bom? Então participe e mande pra gente. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, ela está vindo lá de Sena Madureira, no Acre. Quem mandou foi o Abraão. E a pergunta dele, professor, é a seguinte: por que o muro da cidade santa é alto se não tem pecado e inimigos que possam atacá-la? E por que o rei da terra vai trazer glórias e as novidades da terra se não tem um outro povo senão o povo de Deus? Ali em Apocalipse 21:12 fala um pouco sobre a cidade santa, né, professor? No versículo 12 diz o seguinte: ela era cercada por uma muralha muito alta. Por que a cidade santa vai ter muros se aqui vai estar só o povo de Deus? Qual é o objetivo desse muro aí da cidade santa? A Bíblia explica? Aqui é o seguinte, primeiro, Deus ele tem que comunicar as suas verdades de uma forma que as pessoas possam entender. Então, Deus queria comunicar para eles que eles teriam uma cidade muito mais bela do que a Jerusalém que eles tinham, né? Todo judeu cristão sonhava com a nova Jerusalém. E para Deus mostrar que a cidade que ele preparou para os seus filhos é muito melhor, ele apresenta desta forma com muros para mostrar para eles o seguinte: aqui vocês vão ter muito mais segurança do que vocês teriam aí. Então aqui os muros têm uma função arquitetônica e também uma função de despertar neles a ideia de que o que Deus preparou para eles é muito, muito melhor. E quando fala dos reis trazendo honra a Deus, devemos lembrar que após o milênio, quando a cidade santa descer aqui na terra, haverão pessoas. Então o que Deus quer dizer? Que todos aqueles que foram reis, que foram governantes, todos servirão, os justos, não é? Todos servirão ao mesmo Deus. Então Deus aqui quer comunicar a beleza arquitetônica da cidade e mostrar para eles que o que Deus preparou para eles é muito melhor do que a antiga Jerusalém. Ok, professor, muito bem. Estou acompanhando o pessoal do Facebook aqui, do SMS. Uma pergunta excelente no SMS, já você vai ter a chance de ver. Mas aqui no Facebook, eu estou vendo aqui a pergunta do Deisler Viana. E se eu estou vendo bem, esse rapaz é de Tupã e era da minha infância, amigo de infância. Deisler, obrigado pela sua participação aqui no programa, obrigado por você estar mandando a sua pergunta para a gente. E ela foi pescada e vai estar na mira agora. Professor Leandro Quadros, a pergunta do Deisler é o seguinte: orações pedindo a Deus que perdoe uma pessoa falecida de seus erros são válidas? E de uma pessoa em vida, pecadora, tem diferença? Nós podemos pedir pelos mortos que já se foram, se julgamos que eles eram pecadores e falhos? E hoje, uma pessoa que nós julgamos que tem erros, nós podemos orar por ela, interceder por essas pessoas? Veja, a oração, neste caso, vai ter um benefício para você, porque você estará orando a Deus. Agora, para a pessoa, não. Por quê? Não, você fala para a pessoa viva ou morta? Não, nem para a pessoa... Veja bem, a pessoa morta primeiramente. A pessoa viva também não, porque se ela não se arrepender... Mas nós intercedemos pelas pessoas vivas, correto? Mas veja bem, a pessoa
nós devemos orar pela pessoa. Agora, a pessoa tem que se arrepender. Deus não vai perdoar alguém sem que ele se arrependa também. Ok, né? ok. Então, o que diz aqui Atos 2, 37, ó. Importante termos esse texto aqui em mente, ó. 2,38. Convertei-vos, receba cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em outras traduções está arrependei-vos. Então, o perdão está intimamente relacionado ao arrependimento e à entrega a Jesus. Então, a pessoa morta, ela não pode mais se arrepender. Então, a tua oração não vai interferir em nada no juízo dela. O que você pode fazer é comunicar, expressar para Deus, Senhor, como eu gostaria que essa pessoa tivesse aceitado a Jesus. E você não sabe, né, se realmente aceitou ou não. Às vezes pode ser que nos últimos instantes de vida a pessoa tenha dito um sim para Jesus. Então, você pode orar, a oração vai lhe beneficiar. Agora, a nível de julgamento já era. Né? É em vida que cada pessoa toma decisão. E sobre a pessoa viva, né, obviamente que a possibilidade maior dela se arrepender é maior. Você deve orar, sim, intercessoriamente por ela. Agora, lembre-se, não é a tua oração que vai levar perdão para ela. Ela precisa receber o sacrifício substitutivo de Cristo para ela ser perdoada. A nossa oração é muito importante para Deus, só que ela não substitui a aceitação de Cristo Jesus. Mas a oração intercessora, ele tem um poder muito grande na vida das pessoas, não é, professor? Tem. A gente vê isso na Bíblia, a gente percebe isso, que Deus pede que a gente interceda pelas pessoas e existe possibilidade dessas pessoas conhecerem ou que o Espírito Santo toque-as em virtude de uma oração, por exemplo, de uma mãe que ora tantos anos por um filho e de repente, de uma hora para outra, ele aceita, o Espírito Santo o toca. Como é que é isso? Acontece, mas veja, para esse filho ser salvo, ele tem que e ele mesmo se arrepender. aceitar. Né? Então, a oração intercessória tem muito poder, é muito importante, mas nós devemos pensar o seguinte, ela não vai substituir a aceitação da pessoa de Jesus. Devemos orar, sim, sempre. E Deus tem prazer em atender a oração intercessória. Agora, não é porque eu oro que isso vai garantir o perdão do indivíduo, porque a minha oração, ele tem que também deixar que a oração influencie-o para ele se arrepender. Então, eu posso orar a vida inteira por alguém. Se ele não se arrepender, ele não tem a salvação. É assim que funciona, né? Ok, muito bem. E eu queria mandar um abraço aí para os tupanhenses, minha cidade natal. Um abraço a você que está acompanhando aqui a Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade, o Deisler, o Denzil, a família toda, que Deus abençoe vocês aí, tá? Muito bem, essa pergunta aqui chegou pelo SMS, interessante, professor, veja só. Deixa eu ver qual é o nome da pessoa. Murilo, ele é de Jequié, na Bahia, a pergunta dele é a seguinte. Algumas pessoas figuram na galeria da fé, em Hebreus 11, e uma delas é Moisés. E está escrito lá que elas ainda não receberam o que Deus havia prometido. A pergunta é, que promessas são essas que Moisés ainda não recebeu? Afinal de contas, Moisés não está no céu? Como é que fica a questão dele estar configurado na galeria da fé, onde ali é claro em dizer que aqueles ainda não receberam a promessa de Deus? Hebreus 11:5 vai nos esclarecer a questão. Pela fé, Enoque foi levado a fim de escapar à morte, e não mais foi encontrado porque Deus o levara. De fato, antes de ser arrebatado, recebera o testemunho de que agradara a Deus. Da mesma forma que o fato de os heróis da fé não terem recebido a promessa não significa que Enoque não foi arrebatado para o céu, isso não interfere em nada na ressurreição de Moisés. O que o telespectador não pode fazer é generalizar. Realmente os heróis da fé não receberam ainda a promessa da vida eterna, porém há exceções entre os heróis da fé. E as exceções aqui são Enoque, que foi levado vivo sem conhecer a morte, e Moisés, que foi ressuscitado. Então você está generalizando, você não pode generalizar. Se você negar a ressurreição de Moisés porque eles não receberam ainda a promessa, então você tem que negar o arrebatamento de Enoque. Então não tem lógica, né? Você não pode generalizar. Né? Realmente o plano de Deus aqui em Hebreus 11, 39 e 40
é que todos os justos recebam a recompensa da vida eterna juntos, por ocasião da volta de Cristo. Mas há as exceções, entre elas Enoque, Moisés e Elias, que não foi mencionado aqui. Bom, já que você comentou aí sobre Enoque, eu estou aqui e fico procurando as perguntas. O Amilson Castro, ele fala o seguinte, ele pergunta o seguinte: o arrebatamento secreto não existe? Aqui, ó, o arrebatamento secreto não existe, então como explicar Elias e Enoque que foram arrebatados? Eu perguntei para um pastor e ele falou que pode haver arrebatamento secreto sim, porque Elias e Enoque foram arrebatados. Como explicar isso? Isso procede? Então, a fundamentação desse pastor é que, assim como Enoque e Elias foram arrebatados, o arrebatamento secreto vai acontecer, ou pode acontecer. Essa é a base bíblica? Não, na verdade, é descontextualizado pelo seguinte. Por exemplo, Elias, quando foi arrebatado, ali em 2 Reis, capítulo 2, ele foi arrebatado de forma secreta de outras pessoas, mas ele foi visto, sendo arrebatado, ele foi visto por Eliseu. Então, não é uma coisa totalmente secreta. Outro detalhe, o arrebatamento desses servos de Deus, né, Deus fez um juízo prévio e os levou para o céu, e depois Cristo, na sua cruz, ratifica a permanência deles lá. O fato de ter essas exceções de pessoas arrebatadas antes da segunda vinda de Cristo não significa que todos passarão pela mesma experiência. Essas são as exceções e não a regra. A regra está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A regra mostra como que será o arrebatamento. Ó. Da seguinte forma: porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida a nós, os vivos, que tivermos ficado, seremos arrebatados com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, a regra geral é que os justos serão arrebatados ao som de trombetas e por ocasião da ressurreição dos mortos. São dois eventos totalmente visíveis. Na verdade, um audível, né? Há aqui o aspecto audível da volta de Cristo, porque é acompanhado ao som de trombetas, e ao aspecto visível, porque ocorre no momento em que os mortos são ressuscitados e os vivos transformados. Então, as exceções de Enoque e Elias não correspondem à regra geral de que o arrebatamento que vai existir será audível e visível. E por isso, a doutrina do arrebatamento secreto para a volta de Cristo realmente não é uma doutrina bíblica. Muito bem, professor. Temos ainda 3 minutinhos aqui. Dá para colocar mais uma pergunta? A Grace Rocha, de Belém, ela pergunta o seguinte: o sacrifício de Jesus não foi completo e suficiente para nos salvar? Pois eu não consigo compreender a temática do santuário celestial. Como é que a gente pode explicar isso daí, professor? Essa questão de que Jesus está nesse momento no santuário celestial, intercedendo por aqueles que têm um nome escrito no livro da vida? Vou ajudar a nossa querida telespectadora. Vou inclusive lhe recomendar um livro, né, para que você possa aprofundar-se nessa questão. Veja, querida telespectadora, em resumo, nós temos que fazer uma diferença entre expiação provida e expiação aplicada. Ou seja, na cruz, Cristo proveu toda a nossa expiação, todo o nosso perdão para os pecados. Em João 19,30 ele disse: está consumado. Ou seja, ele proveu na cruz toda a expiação. Só que ela precisa ser aplicada às nossas vidas. Você e eu continuamos pecando, você e eu estamos no processo de santificação, você e eu estamos ainda na jornada cristã. Então aí entra a questão, por exemplo, do ministério de Cristo no santuário celestial. Mesmo que ele tenha provido totalmente o perdão dos nossos pecados na cruz, ele precisa continuar agora aplicando essa expiação, esses méritos na nossa vida. Ok? Então, ele envia o Espírito Santo do santuário celestial para atuar em nós. No céu, a presença dele é a certeza do nosso perdão quando pecamos.
Então você vai ver toda a lógica na doutrina da expiação como ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você diferenciar expiação provida na cruz de expiação aplicada ao longo da história do conflito cósmico. E ele tem que continuar aplicando, porque é só por ocasião da segunda vinda dele, quando o nosso corpo for transformado, ressuscitado e ele acabar com o pecado, é que a expiação estará definitivamente completa, diríamos assim, em todos os seus aspectos, tá ok? Então, você fazendo uma análise desses dois conceitos, expiação provida e aplicada, você vai perceber que a nossa doutrina é totalmente bíblica, não tira a certeza da salvação do crente. E um livro que eu lhe recomendo é O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira. Se você acessar cpb.com.br, você digita no campo de busca Sacerdócio Expiatório e vai aparecer este livro. E para o nosso ouvinte, que também estiver acompanhando pelo rádio, pode ligar agora em horário comercial para 0800 979 0606. 0800 979 0606. É um livro muito interessante para você entender de uma forma ampla, né, a expiação provida na cruz completamente e aplicada ao longo da nossa vida. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha. Se há uma unidade indissolúvel entre escritura e tradição, que são conjuntas e se comunicam entre si, por que existem versões modernas da Bíblia? Elas não levariam ao erro? Essa pergunta você vai responder daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Não sai daí não, aproveite, faça a sua pergunta, manda pra gente, a gente volta já já.